Olá pessoal, hoje tenho aqui, como podem ver, a mesa um bocado desorganizada porque vou-vos falar desta impressora enorme da AlphaWise U20 e realmente é aqui uma impressora bastante interessante e que eu tenho feito aqui algumas experiências e como podem ver já aqui eu depois vou-vos mostrar com mais detalhe algumas coisas que eu já imprimi e vou-vos falar então da minha experiência com esta impressora, de algumas considerações que vocês devem ter em conta quando têm uma impressora e basicamente também depois dar-vos os aspectos positivos desta e os aspectos negativos. Eu basicamente já tive a Anet A8, que era uma impressora 3D, em que tínhamos que montar todas as peças e se vocês forem ver alguns vídeos que eu já fiz no passado, demorei cerca de 2-3 dias a montar essa impressora. Tive depois uma impressora já toda montada, a Geeetech E180 se não me engano, e essa impressora era bastante interessante porque já tinha tudo montado, não tive que fazer nada e ela já estava pronta para imprimir, mas tinha uma área de impressão muito pequena. E agora mais recentemente tive a AlphaWise U20, que é aqui uma impressora enorme. Esta impressora tem uma área de impressão de 30 cm por 30 por 40, portanto como podem ver podemos imprimir aqui objetos muito grandes. E pareceu-me ser interessante porque em termos de montagem isto basicamente é bem em 3 peças e vocês só têm que juntar 2 e depois ligar os cabos. Portanto, temos a parte de cima que vinha desmontada e veio só uma peça, tínhamos a base e depois tinha aqui este controle que acaba por ser o cérebro da impressora 3D. Portanto, eu basicamente tive que juntar aqui algumas peças, depois vocês vão ver o meu vídeo do unboxing em que eu mostro isso. Tive que juntar então a parte de baixo à parte de cima e depois tive que ligar aqui os cabos e estava pronto a utilizar. Portanto, em termos de montagem não é assim nada muito complicado, diria que no máximo em 15-20 minutos ela já está totalmente montada. Depois, quais são as considerações então que vocês têm de ter em relação a esta impressora? Ela, como tem uma área de impressão muito grande, também ocupa um espaço muito grande. É claro que com essa desvantagem tem a vantagem de poder imprimir objetos maiores, não é? Temos 30 por 30 por 40, portanto, como podem ver, é uma área grande, podemos imprimir um objeto bastante grande sem termos que estar a imprimir às peças e depois fazer a montagem. Que outras considerações devemos ter em relação a esta impressora? Temos a cama aquecida, sempre é mais fácil o filamento aderir, as primeiras camadas aderirem à base, não tem autonivelamento, portanto nós temos que fazer o primeiro ajuste manual. Era interessante que já desse para nivelar automaticamente o bico, mas temos esta questão mais manual que vocês ajustam uma vez e depois se calhar ao descolarem as peças, depois de descolarem 2 ou 3 peças têm que voltar a fazer um ajuste, mas é um ajuste que vocês em 5-10 minutos no máximo fazem, em que têm que ver a distância do bico à base, passar uma folha de papel, deixar essa distância, depois ajustar o outro canto, ajustar o outro canto, ajustar o outro canto e assim a base fica bem nivelada. Do ponto de vista prático, para quem quer ter uma impressora 3D, não vejo assim muitas desvantagens em relação a esta impressora. Em termos de consumo energético, eu já fiz aqui alguns testes e consome cerca de 130 a 150 watts, o que é, digamos, relativamente aceitável. Depois tem que ter em conta que dependendo das peças que vocês vão imprimir, tem que deixar a impressora ligada cerca de 3, 4, 5 horas e se forem peças mais complexas e maiores pode chegar a 24 horas, a 16 horas. Portanto, em termos de consumo eu diria que é relativamente parecido com o resto das impressoras que existem no mercado, não parece ser um consumo excessivo. Temos como vantagem então depois de termos este controle. Isto basicamente é o cérebro da impressora em que nós só temos que ligar, temos aqui um pequeno touch em que temos as configurações todas, basicamente nós colocamos um cartão microSD aqui de lado ou podemos ligar ao computador. Eu costumo ir buscar o ficheiro, colocar aqui no microSD e depois pelo touch escolho o ficheiro, digo que quero imprimir e ponho a imprimir. Pelo menu vocês também conseguem controlar aqui o nivelamento, conseguem controlar algumas coisas manuais, fazer alguns ajustes, mas é uma utilização muito simples e acho que é suficiente para o que vocês querem imprimir. Depois em termos de impressão, o que é que vocês têm de ter em conta? Podem utilizar sites como o Thingiverse, que já têm os modelos, e depois têm que utilizar uma aplicação para o computador. Eu utilizo o Ultimaker Cura, e basicamente o que isso faz é os ficheiros que vocês sacam, por exemplo, Thingiverse, convertem no Cura para ele ficar com a referência de como é que deve fazer as camadas, e depois põem o cartão microSD com esse ficheiro aqui, selecionam o ficheiro e põem a imprimir. Como podem ver, eu tenho aqui várias impressões que fui fazendo. Eu fiz quase todas as impressões com qualidade em draft, ou seja, não é a melhor qualidade, porque
porque a melhor qualidade demora ainda muito mais tempo a imprimir. É claro que em termos de camadas ficam muito mais juntas e fica um objeto mais perfeito. Mesmo assim, neste tipo de qualidade eu acho que já conseguimos ter aqui uma impressão muito boa. Este brinquedo, por exemplo, foi impresso todo de uma vez. Portanto, como podem ver, dá para imprimir peças que são maleáveis. Portanto, ele consegue fazer aqui os espaços e imprimir. Claro que depois, dependendo da peça, pode não ficar tão bem e podem ter que imprimir realmente as peças. Mas isto é um pangolim que eu tirei lá do site. Isto basicamente são coisas que eu fui fazendo para os meus filhos. Foi mais essa utilidade que tenho dado. Mas pronto, temos aqui este animal. Depois também já imprimi aqui uma cabeça de um Tiranossauro Rex, o crânio de um Tiranossauro Rex. E acho que ficou com muito boa qualidade. Eu vou ver se ponho umas fotografias ou se filmo mais de perto para vocês verem melhor. Depois isto foi umas corujas que eram um fecheiro exemplo que já vinha no cartão microSD que acompanhava esta impressora. Depois também experimentei aqui objetos mais pequenos e realmente tem na mesma uma boa qualidade e consegue ter uma boa precisão. Portanto, claro que pode-se pensar que por ser uma impressora maior vai ser para imprimir objetos maiores, mas também com objetos pequenos vocês conseguem ter aqui um bom resultado. E depois, como podem ver aqui, outra coisa que eu imprimi em 3D, que era para os meus filhos apanharem coisas do chão. Também foi impresso tudo ao mesmo tempo, ou seja, ela é impressa assim e depois nós temos que ir tirar da impressora e depois temos que dar aqui um ajuste que é para ser maleável. Este aqui só teve um acidente porque a peça era um bocado mais fraca. Se calhar devia ter posto mais enchimento na peça, porque isso depois vocês podem definir tudo, podem definir o enchimento, podem definir as margens, portanto existem sempre configurações que vocês podem fazer na aplicação e eu não vou estar a entrar em detalhes nisso. E depois agora para a altura do Halloween eu experimentei imprimir aqui duas peças. Isto imprimi duas vezes, a lâmina demorou cerca de 3 horas, aqui a base demorou cerca de 4 horas e já pintei, portanto aqui dá sempre para pintar e depois imprimi também 2 ossos para os meus filhos levarem no Halloween. Portanto pessoal, como podem ver, em relação ao que dá para imprimir com uma impressora 3D, pode servir para muitas coisas, pode ser sempre mais para a brincadeira, pode ser mais para fazerem peças, acessórios para action cams, acessórios para as vossas câmaras. Portanto, basicamente é o que vocês puderem imaginar, podem fazer, ou então podem utilizar já modelos que são disponibilizados na internet, em que podem utilizar isso e estão logo a imprimir esses modelos, ou então podem pegar nesses modelos e vocês modificarem e fazerem um modelo um bocado diferente. Portanto, é sempre interessante realmente para quem gosta de fazer acessórios, para quem precisa até de coisas diferentes às vezes. Claro que isto nunca fica uma coisa muito, se calhar, profissional, a não ser que depois vão lixar e vão pintar, realmente pode ficar uma coisa diferente, mas vejo isto sempre mais como uma utilidade mesmo para fazer assim coisas que precisam e que não vêm e que não são tão fáceis de comprar. A ter em conta que um filamento custa cerca de 20 euros e compram um quilo. Portanto, depois as peças, por exemplo, peças deste género são cerca de 87 gramas ou 100 gramas, portanto conseguem fazer mais ou menos as contas ao que vai-vos custar a peça e se compensa ou não fazer a peça. Mas eu acho que para quem às vezes precisa de acessórios diferentes, para quem tem, como eu estava a dizer, action cams, por exemplo, para o Raspberry Pi, para fazer caixas para o Raspberry Pi, ou então às vezes uma peça que se parte em plástico e vocês têm outra peça, podem fazer um modelo e sempre conseguem fazer uma peça semelhante para colocar no sítio de outra partida. Eu efetivamente tenho utilizado isto mais para diversão, para fazer assim peças diferentes e não tanto como uma coisa tão útil, mas acredito que muitas pessoas possam lhe dar uma utilização muito mais prática e que vai dar mais jeito. Ela custa neste momento cerca de 200 a 250 euros, tendo em conta a qualidade das peças e tendo em conta aqui a dimensão que nós temos para imprimir peças grandes, não parece ser um preço muito desajustado para o partido que se consegue tirar dela. E basicamente é isto que vos tenho a dizer em relação a esta impressora. Portanto, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, deixem nos comentários. Eu na descrição do vídeo vou deixar a aplicação que costumo utilizar, vou deixar o link para o site onde costumo tirar estes modelos todos. Estes modelos que estão aqui a ver foram todos tirados desse site. Portanto, as considerações mesmo é ter em conta que o filamento depois custa 20 euros, à volta disso. Ela gasta cerca de 150 watts, então sempre está ligada. Cada peça a imprimir pode demorar 3, 4 horas ou então pode demorar muito mais, depende também da qualidade que vocês imprimem e do tamanho. Aconselho sempre a terem em consideração que quando ela está a ser utilizada, para não a deixarem ligada sozinha, porque sabem que, por exemplo, o bico aquece a 200 graus, a cama aquece a 60, coisas que aquecem podem sempre dar problemas, portanto convém
fazerem sempre uma utilização num sítio em que esteja controlado e que vocês tenham acesso em qualquer momento para ver se está a correr tudo bem, porque os acidentes podem acontecer e temos aqui uma coisa que atinge temperaturas muito elevadas, portanto, se o filamento encravar pode começar a provocar aqui um pequeno incêndio e se não estiverem por perto não vão conseguir controlar isso. Portanto, já sabem pessoal, qualquer questão, qualquer dúvida é deixarem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo.